grande alegria que estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro semanal do nosso fenômeno UFO. Com grande alegria, vamos pedindo a devida permissão de fazer a nossa visita em vossos lares, aqui através da TV Mundo Maior. Hoje nós estaremos trazendo diversos temas que eu acredito que os telespectadores considerarão e até acharão bem interessantes. Nós vamos abrir o programa de hoje com análise de imagens. Nós tivemos, no final do ano passado, no início desse ano, uma grande onda na cidade de Buritama, aqui no interior de São Paulo. Há pouco mais de um mês nós tivemos um caso de pouso aqui em Peruíbe. Também estaremos trazendo aqui uma imagem de um UFO fotografado acompanhando um avião durante o processo de pouso no aeroporto de Rio Norte. Então nós vamos começar de cara já com o pouso da nave Peruíbe, né? Os nossos amigos telespectadores vão perceber claramente que o solo, né, a vegetação está tombada na horizontal. À sua volta nós temos a vegetação crescendo normalmente. Detalhe, né, realmente foi confirmado, testemunhas chegaram a presenciar o veículo decolando, um veículo intensamente iluminado, que pela descrição das pessoas em Peruíbe demonstraram claramente que não se trata de um veículo, uma aeronave convencional. Nesses processos, né, quando ocorre o pouso, também em Buritama, que é a imagem seguinte que nós vamos ver, normalmente a nave não toca o solo. Ela fica pairando a poucos centímetros, 20, 30 centímetros, 1 metro de altura no máximo, e é o efeito do campo magnético que causa esse tombamento da vegetação. Detalhe curioso, né? Os vegetais não morrem, eles continuam crescendo na horizontal normalmente. Alguns casos ocorrem alteração genética. Outra coisa que foi percebida, né, na vegetação no interior desses círculos, se tornaram muito famosos durante a grande onda ocorrida na Inglaterra há mais de uma década atrás, quando no sudeste da Inglaterra foram encontrados diversos tipos de círculos nas plantações. Então não há alteração no fator de crescimento. Em alguns casos ocorre alteração genética da própria planta. As sementes tendem a ficar menores, em alguns casos a planta deixa de produzir sementes. Outro detalhe curioso que ocorre com essas plantas, as plantas no interior, né, do círculo tendem a crescer muito mais, 3, 4 vezes mais, do que as plantas que permaneceram fora do raio de onde a nave pousou. Alguns casos realmente são encontrados marca de pouso, o veículo chega a pousar, nós vemos a marca do trem de pouso no local. Outro detalhe curioso, não ocorreu nem em Buritama, nem em Peruíbe, mas em muitos casos ocorre a ocorrência de uma energia residual. Essa energia residual, né, ela impede que equipamentos nossos funcionem dentro desse perímetro, desse círculo. Câmeras digitais, filmadoras, elas simplesmente param de funcionar quando uma pessoa entra dentro do círculo. Não se sabe explicar por quê. Acredita-se que seja por essa energia residual dentro do círculo. Outro detalhe, algumas pessoas mais sensíveis são afetadas. Algumas chegam quase a entrar em transe mediúnico. Nós sabemos que campos magnéticos de alta intensidade, né, afetam o funcionamento do nosso cérebro. Talvez seja isso que cause esse efeito similar a um transe mediúnico. Isso é um detalhe muito curioso. Então, como nós vemos nessas imagens, são imagens que ocorrem no mundo inteiro, né? Se tornaram mais conhecidas pelas ocorrências na Inglaterra. Os círculos ingleses, como são chamados, mas o nome correto, crop circle, significa círculo nas plantações. Né? Ocorre na Austrália, nos Estados Unidos, aqui já ocorrem aqui no Brasil, na Argentina já ocorreram, em outras diversas partes do mundo, Alemanha também, na Europa, França, diversos países já registraram esse tipo de fenômeno. Um detalhe curioso, né, o maior círculo que se tem conhecimento, né, ou o maior desenho em plantação, né, ocorreu na Alemanha, com 800 metros de comprimento. O desenho, um ufólogo alemão pesquisando ali o local descobriu que enterrado a alguns centímetros de profundidade havia uma moeda romana. E detalhe ainda mais curioso, aquele desenho de 800 metros representava o desenho que estava gravado na antiga moeda romana.
São casos muito interessantes, iremos trazer outros casos do tipo aqui, iremos comentar esses círculos com maiores detalhes. A imagem seguinte, nós vemos uma aeronave, um jato comercial, está pousando lá no Porto Heathrow, em Londres. A pessoa que bateu a foto não viu um objeto, né, que está no canto direito, acima aqui da imagem. Nós vemos um pequeno objeto que estava acompanhando o avião. É um evento muito comum. Na própria rádio, colegas meus que fazem o serviço de técnica à noite já viram jatos pousando em Cumbica e viram estranhas esferas luminosas pequenas acompanhando o jato até o momento do pouso. Alguns casos ocorre o pouso dentro do próprio aeroporto. Isso já ocorreu no aeroporto de Ezeiza, na Argentina, onde uma aeronave em forma de disco foi vista por pilotos de um jato cargueiro DC-8. Ele alertou a torre, né, pedindo providência, que alguém fosse até lá investigar do que se tratava, aquele estranho veículo. Eles chegaram a manobrar sobre o UFO que estava pousando, jogando as luzes de pouso em cima do UFO, né? Mas curiosamente nenhuma providência foi tomada, nenhum carro, né, de alguma autoridade ou funcionário do aeroporto foi até o local. Depois de alguns minutos, o UFO acabou decolando, né, e os aviões puderam pousar normalmente. O aeroporto de Ezeiza é o principal aeroporto da Argentina, o aeroporto mais movimentado da Argentina. Essas são as imagens que nós temos para trazer, né? Qualquer dúvida dos telespectadores, entrem em contato conosco com questões, opiniões e sugestões para outros temas a serem tratados aqui no programa. Agora nós vamos entrar num assunto muito delicado, que é o acobertamento ufológico. Nós sabemos que é um assunto ainda considerado sigiloso, embora algumas nações já tenham aberto seus arquivos, como a França pela segunda vez, a Inglaterra recentemente. Nós temos o Peru, o Paraguai, o Chile, o Equador, o Peru, são nações aqui do Cone Sul que já abriram, né, os seus documentos ufológicos oficiais. Mas, infelizmente, né, os norte-americanos continuam insistindo com a política de ocultamento, de ridicularização do assunto, de testemunhas, de descrédito de fotos e filmes. Mas uma coisa que pouca gente sabe, né, essa política, né, se iniciou já durante a Segunda Guerra Mundial. Houve diversos avistamentos. Nós tínhamos veículos que acompanhavam as missões de bombardeio, né, de todas as nações, quer aliadas, quer do eixo. Mas nós vamos continuar com esse detalhe dentro de mais alguns instantes no nosso segundo bloco. Então, até já!